A gente fica ali 200 anos com a pessoa do lado e a gente não sabe, né? Ai, graças a Deus eu não fiquei 200 anos. Graças Você uma a vez Deus. me contou uma história do chefe do seu ex-marido, que quando ele morreu, a mulher dele descobriu uns filhos espalhados aí, né? Vários filhos. Um deles com a empregada, que foi empregada há anos da casa. E um deles com a idade do filho mais velho do velho, casal e um de 5 anos, né? Era um Nossa, e era assim, Ou era uma seja, família... ele causou, né? Durante o Causou, tempo sabe? inteiro. E era uma família que... cheia de grana, né? Não, era uma família bacana, sabe? Era uma família que você olhava, que parecia tudo bem, sabe? E ele tinha os casinhos extraconjugais aí, é um inferno, né? Porque... Tem um memezinho rolando na internet que eu até me sinto mal quando eu concordo com ele, mas eu concordo com ele. Que é alguém falando assim, quando eu vejo um casal bem idosinho junto, de mão dada, aí eu penso, nossa, a mulher relevou coisa pra caramba, né? Coisa pra caceta. Não, mas parece que nesse caso ela nem sabia, nem a família Então, ela não sabia, sabia. tanto que foi um choque. Então essas histórias que a gente queria falar hoje, né? Se erra, conserta, volta pro tom. E segue o baile. O meu ex-marido, ele sempre falava que jamais ia me trair, porque o pai dele era um cara assim, porque ele não admitia esse tipo de coisa e tal. E assim, aquela coisa, eu não tenho evidências e tal, mas como ele apareceu muito rápido com alguém depois do casamento, sabe, já tava meio de olho nessa pessoa, já tava meio flertando com essa pessoa, então é isso. E hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, pode ser que tenham havido algumas histórias assim de traição, sabe? E aí você vê que você não conhece a pessoa. E eu sempre falo nos nossos vídeos que se você perguntar pro meu ex-marido quem é a Rita, ele vai te dizer, mas provavelmente ele não vai dizer a pessoa que eu sou hoje. Então talvez ele também tenha se surpreendido comigo em algumas coisas. E eu me surpreendi nisso, na possibilidade de ele ter me traído e sempre dizer que não teria me traído. E numa outra coisa, porque ele virou pra mim um dia com muito ódio, que eu achei sério, eu achei que ele ia me bater, de verdade. Foi a primeira vez que eu temi pela minha vida, a gente tava se separando, que eu temi pela minha vida, porque ele falou assim, você ou alguém da sua família fez macumba pra mim. E eu já contei isso também no vídeo. Eu jamais achei que ele me acusaria que ele diria pra mim que ele nunca me amou. Que só casou comigo porque... Eu vou repetir o que a gente já falou no outro vídeo. Ex-marido de Rita, Cauã Raymond. Vou fazer uma macumba. Eu vou fazer pra ficar com ex-marido de Rita ou com Cauã Raymond? Ah, me poupe. Não, gente, E aí foi o que eu falei também, né? Eu falei, cara, tanta gente nesse mundo pra fazer macumba, você acha que eu ia fazer macumba pra você, seu pobre louco? Não, mas então, isso me surpreendeu muito e que foi o que mais me magoou. E talvez também tenha sido essa surpresa, né, com a pessoa que eu tava vivendo e não sabia, tenha também contribuído para que eu esquecesse de forma mais rápida. Então acho que foi isso. Foram duas situações e eu acho que é muito isso, né? A gente se surpreende pra caramba com as pessoas que a gente vive há tantos anos. Saiu recentemente na internet uma história de uma mulher que foi casada com um cara por 40 anos, aí um dia ela entrou em casa e esfaqueou ele. E ela não tinha problema mental, nada, assim, ela foi lá e matou ele. Consigo entender. Solidarizo com essa mulher, mentira. Não solidarizo, não consigo entender. Não. Mas enfim, 40 anos casada, ou seja, eles na teoria se conheciam, né? Porque você não fica casado 40 anos com alguém que você Cara, isso é o que eu acho mais matar. bizarro, assim. Isso é o que eu acho... Uma vez meu ex-marido organizou pra mim uma festa surpresa, né? E eu fiquei... Desculpa, ele pediu ajuda, ué. Ela ajudou. Não, tudo bem. Mas eu fiquei pensando naquela coisa assim... A festa sei lá, dizem que ariano não gosta muito disso. Eu não sei, pra mim a festa surpresa foi o primeiro indício de tipo... Olha, ele pode mentir pra mim e esconder coisas de mim, sabe? Aquilo pra mim foi essa sensação de que por um tempo ele escondeu alguma coisa de mim. Então eu nem consegui curtir muito a festa. Mas naquela época você pensou assim? Ou você só teve... A agonia de ele ter me escondido alguma coisa, eu senti, sabe? Talvez não tenha associado, Como né? eu e ele, a gente tinha passado por muita coisa anteriormente, a gente tinha sido amigo durante muito tempo. Eu sabia todas as... Até esses dias eu tava conversando isso com a Rita, que alguém perguntou como a gente ficou junto, né? E aí eu tava contando a história e tal, e eu sabia tudo que ele fazia com as ex-namoradas, as coisas não legais. E aí você até me perguntou, você achou que você ia mudar ele, não foi isso que você me perguntou? Foi isso? Acho que foi. A Rita falou assim, você achou Não, eu que... achei que assim, talvez você tivesse achado que quando ele passasse a estar com você e
gostar de você, é porque ele teria de fato mudado essa... Não, isso que eu te falei. Porque eu falei assim, as pessoas mudam, talvez você tenha ficado com ele porque achou que ele tinha mudado. Aí eu falei pra ela que não, que assim, que eu achava que... Não, você falou assim, não foi isso. Whatever, o que a gente falou. Qual é o fato? Mas era alguma coisa assim, que eu não fiquei com ele achando que ele ia mudar. Eu achei que ele já tinha feito todas as molecagens, ficado com todo mundo que quisesse, sabe? Ia amadurecer. Que ele ia amadurecer, que quando ele resolvesse entrar num relacionamento mesmo, até porque eu não forcei ele a entrar num relacionamento, foi ele que propôs o relacionamento, que aí era tipo, não, decidi e tal. Então, assim, de fato me surpreendeu quando ele me traiu, porque de tudo que a gente já tinha passado, no entanto, talvez não devesse ter me surpreendido tanto, porque eu já tinha visto ele fazer coisas iguais ou piores com outras meninas, sabe? Na época que a gente era amigo. Talvez você não tenha achado que aquilo era uma índole dele, mas sim um momento da vida dele. Eu achava que era de um moleque bonito de 20 anos, sabe? Que é isso, que vai pegar todo mundo, que não tá nem aí. Não tinha e como ele não assumia relacionamentos e tal, eu achei que, bom, quando ele quiser assumir um relacionamento mesmo... então era isso que você falou, isso. Que ele não tinha relacionamento com essas pessoas, saia pegando todo mundo, tal, não sei o quê, mas quando ele assumiu o relacionamento foi com então, você. Assim, eu fui meio pega de surpresa. Fui totalmente pega de surpresa, né? A gente já falou aqui de, mas nem desconfiou. Eu não desconfiei. E às vezes eles fazem algumas coisas. Aí, né, eu sempre fui a pessoa que nunca fucei nas coisas dele, né? Nunca mesmo tendo todas as senhas. Mas também já contei aqui que quando eu fiquei sabendo por uma terceira pessoa, e essa pessoa falava que eles trocavam mensagens no Instagram, blá, 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 eu entrei no Instagram dele e contei pra ele que eu entrei no Instagram dele. Porque eu queria ver as conversas. E aí também ali eu vi um marido que eu não conhecia. Era uma outra pessoa, conversava com outras pessoas de um jeito que eu não esperava. Me surpreendeu bastante. Então, sei lá, ele me surpreendeu nessas coisas, assim, nada positivo. Na capacidade de olhar no meu olho e mentir, uma coisa que eu jamais imaginei que ia fazer, Será que a gente faz isso também? Será que, tipo, família, amigos, pessoas próximas falam assim, essa pessoa jamais faria isso e também é surpreendida com a gente? Cara, a gente se surpreende, não se surpreende? Eu me surpreendi. Eu vou falar uma coisa que pra mim é muito surpresa. Eu nunca achei que eu pararia de comer carboidrato com tanta facilidade. Não, mas isso é uma coisa boa, entendeu? Não, é uma coisa boa, mas a de um gente jeito mesmo ruim. se surpreende com a gente. O que significa que nós mesmos não nos conhecemos totalmente. Não, mas eu acho que isso tem a ver com as mudanças que a gente se propõe e as mudanças ao longo da vida. O que você tava falando, por exemplo, isso é um exemplo muito claro. Quando você fala que viu as conversas do seu ex-marido e aquelas conversas não eram o seu marido. E aí é uma surpresa, é um choque ruim. Mas não era o marido que eu tinha na minha cabeça. Então, assim, esse choque, é isso que a gente tá falando, que de repente... certamente as pessoas já se surpreenderam negativamente com a gente. E assim, de forma, eu não esperava isso dela. Eu tenho um caso com uma amiga que talvez não tenha esperado que eu abrisse mão, sabe? Porque ela me magoou muito. Mas você também não esperava que ela fizesse o que ela fez. Não, tudo bem. Mas aí, talvez... Então, eu tô tentando ver o outro lado, sabe? Que talvez ela não esperasse que eu simplesmente abrisse mão. Porque ela me magoou e aí eu abri mão. Porque eu tô num momento da minha vida que eu não deixo mais ninguém me magoar. Na verdade, sabe? a amizade de vocês acabou porque ela achou que você priorizou uma pessoa. Eu acho que ela nunca imaginou que você ia priorizar uma pessoa em detrimento dela. Na cabeça dela é isso. Entendi. Não sei. Na cabeça dela foi isso que você fez. Você não privilegiou alguém em vez de ajudar ela. Nesse momento eu tô fazendo uma reflexão do meu lado, entendeu? Então, assim... mas ela deve ter se surpreendido neste momento com você. Entendi. Pode ser também, não a sei. Rita preferiu ajudar outra pessoa do que me ajudar. Jamais saberemos, só sei das minhas surpresas com as pessoas, né? Você já se surpreendeu assim? No final do seu relacionamento... No final eu não conhecia mais a pessoa. Você achou que não conhecia mais? Não, até o tom de voz parecia que eu falava no telefone, parecia que eu não conhecia aquela pessoa, do jeito de se portar, do jeito de falar, das ideias. E durante o relacionamento inteiro eu escutava dele de que eu tinha mudado muito ao longo dos anos. O que é bom, né? Mudar é bom. Você acha? Ele não achava. Então, e ele achava que ele continuar sendo a mesma pessoa que ele sempre foi,
era muito legal. Mas no final do relacionamento, e talvez, depois pensando muito bem tudo que aconteceu, eu já sabia quem ele era. Eu acho que eu escondia, Às porque eu vezes a gente queria esconde da estar gente, com né? ele, né? Eu sabia, as pessoas falavam as coisas que a gente não conseguia perceber enquanto Às vezes estava a no gente não consegue assumir. relacionamento. A gente percebe, mas a gente não assume, né? Não é assim, não, é o jeito dele, é o jeito dele, é o jeito dele. É o jeito dele, você não tá vendo que é o jeito dele? Então né? é assim que ele é. Então é né? assim que ele é. Então, mas eu me surpreendi muito negativamente depois do término com toda a postura e enfim, das coisas que aconteceram depois, porque você pensa, poxa, 10 anos, ou sei lá, 12 ou 15, ou que seja um ano que você passou com a pessoa, um mês, né? Acho que integridade. bizarro. E você olha, não conhece e você a pessoa, olhar é e muito falar, difícil, né? cara, Muito bizarro. eu dormia com essa pessoa, eu dividia tudo com essa pessoa É isso. pra acontecer o que aconteceu. E eu acho Não, que é isso é a bizarro. pior das decepções, sabia? Quando você olhar pra pessoa com quem você viveu tanto tempo, mesmo que você não mascare nada, aquela pessoa mostra uma coisa totalmente diferente. Pode ser pelas mudanças que a vida traz, pode Não, ser por é. uma máscara que cai. Só que é que eu ia falar, precisa ver se não é você que pela primeira vez então. tá vendo a pessoa como ela é. Porque É. eu lembro que quando eu fui na doutora Cíntia, minha psiquiatra, e eu falei assim, ai, porque eu sinto uma raiva dele porque ele matou meu marido, ele matou o cara que eu amava, porque eu tinha a impressão que ele era uma outra pessoa e que o cara que eu amava tinha sumido, desaparecido da noite pro dia. E aí ela me perguntou, né? Ele matou... Não, ela falou exatamente assim, Tabata, esse cara aí que você tá falando que você amava, ele existiu? E aí, é aí que você começa a pensar, peraí, o quanto é real nele e o quanto... E aí eu lembro que eu cheguei em casa e contei isso pra minha mãe, e minha mãe sempre gostou muito dele, mas a minha mãe disse assim, Tabata, eu sempre gostei muito dele, você sabe disso, mas você colocava ele num pedestal que não era bem o lugar que ele merecia, sabe? Você sempre achou que ele era mais nananã, mais nananã, e não era bem assim. Então, assim, a gente também cria toda uma fantasia pra Então pessoa. talvez a dica seja... presta atenção naquela pessoa como um ser humano comum, como você, Independente dele como estar com eu, você independente ou não. de você, independente do seu sentimento por ele. Olha os Nossa, defeitos mas é dessa difícil, pessoa. né? Porque a Não, gente... mas assim, olhar Nossa, a lentinha cor-de-rosa vem aqui, ó. mas é aquela assim coisa que da você se gente apaixona. não idealizar também, entendeu? É olhar pra pessoa, olhar também pros defeitos dela, né? É difícil. É lógico que é, mas eu acho que é tentar. um exercício, né? Que eu acho que vai prevenir esse tipo de surpresa no futuro, né? Porque esse tipo de surpresa é doído, né? E a gente podia se Eu não se sei. prevenir. Não sei se eu concordo com isso. De tipo, não... De se prevenir do momento que pode ser ruim. Não, eu acho que a Não gente... prevenir, não mas é talvez... Não, mas eu não acho que a gente tem que ficar tentando olhar o defeito, ficar tentando olhar... Mas não, todo eu mundo tem acho. defeito. Ah, mas eu não acho que tem que focar Ué, nisso. Não acho focar. Eu me surpreendi, mas ok. Eu não acho que foi ruim nenhum dos momentos que eu vi ele como o grande cara que eu achava que ele era. Ah, não, eu acho ruim isso. Pra minha vida, Eu não não sei se eu acho. quero isso, não. Ah, não, eu não quero viver assim, tipo, sempre achando que, uma hora eu vou ver uma surpresa Ah, não, ruim, não, mas uma não é hora eu vou não isso. sei o quê, então deixa eu Não. baixar a bola, ele É que não eu é acho tudo que, isso. eu acho que assim, as surpresas só acontecem quando a gente fecha os olhos, quando a gente fica na lentinha cor-de-rosa, entendeu? Que a surpresa, pra mim, assim, eu acho que a surpresa. Então, você só achava pode que ele era um cara acontecer- legal, a Fabi achava que ele era um cara legal, eu achava que ele era um cara legal. Pra eu não ter visto ele como um cara legal, eu ia ter que ficar escarafunchando uma pessoa. Não, mas entendeu? não escarafunchando. A gente falou isso num vídeo anterior, que às vezes o negócio tá fadado ao erro. O cara ruim tá lá e você mascara. Não acho que seja o nosso caso. Não acho que a gente tenha mascarado, mas de repente tomar cuidado pra não mascarar esse tipo de coisa. Porque eu acho que aí sim, quando você mascara as coisas, você pode se surpreender negativamente lá na frente. Ah, sim, mas eu acho Porque que eu você acho que pode tem que se ver os surpreender negativamente de qualquer forma. Sim, mas eu acho que o importante é a gente não viver o tempo todo com essa lentinha cor-de-rosa. Porque é uma delícia, mas mascara algumas coisas também. A gente vai terminar sem eu concordar. Não, tudo bem, não precisa concordar.
Mas Eu acho que é acho muito que gostoso você ver o outro de forma apaixonada e só Lógico, enxergar no outro a pessoa incrível que ele é, entendeu? Eu sou, eu hoje, e eu tô num relacionamento, acho que justamente por isso. Porque eu consigo ver os defeitos e ver que eu aceito aqueles defeitos daquele jeito. Então, assim, talvez, se ele se mantiver... Tô falando de valores, né? Tô falando dessa coisa de... E tá falando do chuchu. Lógico, né? Sempre. De novo. Beijo, Chuchu. Ai, gente, tira ela dos vídeos, gente. Os próximos são sem a Rita, tá bom? A gente Eu acho, sei lá, acho que é importante a gente ver. também a gente pode discordar também, a gente Pode segue o também, baile que é discordando. importante. Segue o baile, segue o baile. Segue o baile.